Os irmãos vão projetar aí nosso tema. Filipenses capítulo 1, verso 27 ao 30. Vamos ler, fazer a leitura. Os irmãos vão abrir a sua Bíblia aí, já devem ter aberto a sua Bíblia, né? E eu vou ler aqui na NVI, você acompanhe, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, 27 ao 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém, irmãos? Esse é o texto. Vivendo uma dinâmica de vida abençoadora. Eu quero aglutinar aí, terminando nosso tema de comunhão e também nosso tema do ano, tempo de restauração. Paulo escreve essa carta aos irmãos da cidade de Filipos, e não só Paulo, a abertura da carta mostra que Timóteo também participa dessa elaboração dessa carta. Então Paulo e Timóteo escrevem uma carta a uma igreja que foi fundada na segunda viagem missionária. Se você vê lá Atos capítulo 16, você tem a narrativa da chegada e os desdobramentos da obra missionária nesse momento no livro de Atos. E ali o evangelho é anunciado. A carta aos Filipenses, ela está dentro daquele grupo de cartas chamada cartas da prisão. Já estudamos outras cartas aqui. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são cartas chamadas cartas da prisão. Foram escritas aproximadamente no ano 60, 61, quando Paulo estava preso em Roma. Existem outras opções, que essas cartas foram escritas de Éfeso ou de Cesareia, mas a maioria dos estudiosos entendem que Paulo escreveu essas cartas quando estava preso em Roma. A cidade era uma cidade especial, a cidade de Filipos. Era uma colônia romana. Hoje, em tempos modernos, quando a gente fala de colônia, a gente pensa numa coisa ruim. Mas nesse tempo, ser uma colônia do Império Romano era uma vantagem. A cidade que fosse uma colônia romana gozava de prestígio, de proteção maior, de um destacamento de soldados. Então Filipos era uma cidade bonita, era uma cidade que gozava dessa proteção do Império Romano, era uma colônia romana. Inclusive o texto a gente vai entender o porquê de algumas das falas de Paulo aqui. É uma carta que a gente pode dizer das cartas mais alegres de Paulo. Todo mundo que estuda a carta aos Filipenses entende, como já foi dito várias vezes pelos estudiosos, que é a carta da alegria. Paulo tem uma interação muito especial com a igreja e com a cidade de Filipos. Isso a gente percebe, há um destaque no relacionamento, da fala a esses irmãos que participaram não só na intercessão, mas no sustento, ajudando Paulo na obra missionária. E é dentro desse contexto que nós vamos falar sobre uma dinâmica de vida abençoadora. Tem muita gente hoje vivendo uma dinâmica de vida voltada para o ódio. Isso é lamentável, né? Tem muita gente vivendo uma dinâmica de vida voltada para o medo. Tem muita gente vivendo uma dinâmica de vida marcada pelo egoísmo ou pela murmuração, coisas que nós podemos dizer são comportamentos ou estilo de vida negativo, que não glorifica a Deus, que não está na direção de quem
ama a Deus. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que seguir o caminho de Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior de uma pessoa que viveu uma dinâmica de vida abençoada e abençoadora, não é, irmãos? Amém? Então nós devemos seguir esse caminho, essa vida, essa proposta de vida que Deus tem trazido para nós. Quando Paulo se dirige aos irmãos, a gente percebe algumas coisas. O caminho para viver essa vida abençoada ou abençoadora. Como você pode viver essa dinâmica de vida abençoadora é o que nós vamos ver aqui. Primeiro, você pode viver essa dinâmica de vida abençoadora aceitando o desafio da dignidade. É a palavra que Paulo destaca no verso 27. O desafio da dignidade. Olha o que o texto diz, eu vou ler na NVT e na NVI. O texto diz assim, está aí: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Olha só, a leitura básica dessa versão é importante. O mais importante, Paulo diz, é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. A NVI diz: não importa o que aconteça, olha só como é importante essa palavra para os nossos dias, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O mais importante, na primeira versão, é que vocês vivam em comunidade e vivam de maneira digna. É o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. A ideia aqui é de se portar, de viver, de conduzir a vida, de levar a vida, como eles deveriam viver de maneira digna. A ideia aqui é de ser um cidadão na lógica do reino de Deus. Eu acabei de dizer que a cidade de Filipos era uma colônia, e quem estava ali, os cidadãos romanos da cidade, jamais poderiam se esquecer que eram romanos, e eles se orgulhavam disso. Olha só, Paulo diz então que os discípulos de Cristo ali não poderiam se esquecer também que eram cidadãos do reino de Deus, e assim deveriam se portar como cidadãos do reino de Deus. Essa é a palavra de Paulo. Se eu quero viver uma dinâmica de vida abençoadora, eu preciso prestar atenção para essa palavra de Paulo, aceitar o desafio de viver uma vida digna, uma vida que venha a honrar o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala a mesma coisa. Efésios 4:1, como prisioneiro, ele diz, estava preso, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Por isso o discípulo de Cristo tem que viver essa vida. Ele é cidadão do reino de Deus. Ele deve se orgulhar disso. Ele deve entender a responsabilidade. Não importa o que aconteça. Tem tanta coisa acontecendo, não é, irmãos? Paulo diz, não importa o que aconteça. Não há nada que deve manchar, que deve tirar vocês da visão correta, do comportamento correto. Vocês são do reino de Deus, são cidadãos do reino de Deus. Não importa o que aconteça, seja na calmaria, na aflição, na pandemia, não importa. Exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: não é para baixar a guarda em tempo algum, em contexto algum. Eles, os filipenses, precisavam manter a postura digna, honrar o nome do Senhor, andar em integridade, andar na verdade, entender o compromisso de ser um cidadão do reino de Deus, estar alinhado com o Evangelho. Esse era o desafio da dignidade. Não tem outro jeito para início de conversa de você e eu, e qualquer servo de Deus, fazer diferença nesse mundo e viver uma vida
dentro de uma dinâmica abençoadora, sem entender o que Paulo está falando aqui, o que nós somos cidadãos do reino de Deus. Não importa o que aconteça, então, eu tenho que viver de maneira digna, aceitar esse desafio nos termos que Paulo está falando aqui. Amém, irmãos? Então, se você quer desenvolver um estilo de vida, uma dinâmica de vida abençoadora, você não pode esquecer esse primeiro conselho de Paulo, aqueles irmãos. Aceitar o desafio da dignidade é a primeira atitude para viver uma dinâmica de vida abençoadora. Segundo, você pode viver também uma dinâmica de vida abençoadora permanecendo firme em sua fé. O verso 27 ele é grande, nós já lemos a primeira parte. O restante do verso 27 diz assim, olha só: para que assim, quer eu vá e os veja. Considerando que Paulo está em Roma, tem uma expectativa que será solto. Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo, eu quero ouvir essas notícias, que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Olha só que palavra bonita. A NVT diz assim: então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Então tem muita coisa aqui. Então a ideia do estar firme aqui é ficar firme, manter o terreno, a posição, ser constante. Está indicando aqui, meus irmãos, um soldado que não sai do seu posto, ele mantém a posição. E nem permaneçam firmes. A determinação desse soldado de ficar no posto, permaneçam firmes. Firmeza. É interessante isso. Muita gente tem criado hoje uma ideia de firmeza, dentro do que ela acha. Paulo não só fala que tem que permanecer firme, mas ele indica alguns pontos interessantes aqui. Ele fala, permaneçam firmes. Ele não fala só de permanecer firme sozinho, mas ficar firme com o outro na dinâmica da fé. Até porque não dá para sobreviver sozinho. Você que está em casa, não dá para sobreviver sozinho. Você precisa de gente, precisa de conselho, precisa de encorajamento, precisa de igreja, precisa de comunhão. Amém, irmãos? Paulo diz: seja vendo vocês ou ouvindo sobre vocês, eu quero saber que vocês permanecem firmes. Firmes. Agora, o que é o firme que Paulo está falando aqui? O que é esse firme? O que envolve estar firme com o outro? Ele diz, unidos em um só espírito e em um só propósito. Então a visão correta da igreja é que é um organismo vivo, tem várias partes, tem interdependência. Então pense comigo, não se trata daquilo que eu penso sobre o que é estar firme, mas aquilo que a instrução bíblica está mostrando. O verso 27 termina dizendo, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. A NVI diz unânimes, usa a palavra unânime. Então aqueles que desejam cultivar uma dinâmica de vida abençoadora devem compreender o valor da firmeza nos termos colocados por Paulo. Eu tenho que entender a palavra de Deus é viva e eficaz. A pergunta que deve ser respondida, você está firme? Você está permanecendo em firmeza? Ou tem alguma coisa que está minando a sua vida? Está deixando alguma coisa minar a sua vida? Interessante, meus irmãos, que desde 1606, na região que hoje nós chamamos de Califórnia, desde esse período começaram a nascer o que nós chamamos hoje de sequoias. Então nasceu uma plantinha pequenininha, em um dado momento ela passou a ter 1 ano de idade e
mais um ano depois, 3 metros de altura, 6 metros de altura, 9 metros, e elas foram crescendo. E com o passar dos anos, árvores centenárias, elas chegaram hoje a mais de 70 metros de altura. São visitadas. É interessante perceber as sequoias, o tipo de árvore, né, que nós encontramos ali na região, quando elas começaram a nascer, nem a região era chamada ainda de Califórnia, depois foi chamada. Então estamos falando do século 17, nós estamos no século 21. Há pouco tempo, meus irmãos, houve uma coisa curiosa, que uma dessas árvores centenárias tombou sem mais, sem menos. E elas são conhecidas como árvores fortes. E depois desse tombamento, houve uma pesquisa para saber o que aconteceu, já que centenas de anos isso nunca tinha acontecido. E foram ver se tinha sofrido algum fogo, não aconteceu, algum bicho que tenha minado a raiz, não aconteceu. E eles fizeram um grupo de trabalho para saber o que tinha acontecido com aquela árvore e por que ela tinha tombado. E meus irmãos, depois de uma pesquisa de forma profunda, eles concluíram, e isso foi falado na mídia, que essa árvore caiu porque ao longo de grandes períodos, muita gente visitando aquela árvore e outras árvores também, pisando nas raízes das sequoias mais antigas, elas começaram a se comprometer na sua estrutura, já que elas são gigantescas, né? Então pense bem, anos e anos as pessoas pisoteando as suas raízes, coisa que num tempo atrás não acontecia. E eles descobriram que o motivo pelo qual essa árvore tinha caído foi esse. E a partir de então, agora já existe essa proteção, houve uma política de cercar as sequoias mais antigas e altas, né, para impedir que o público venha pisar em suas raízes, para que as outras também não caiam. Olha que história interessante. O N. Cordeiro, que é um autor interessante, autor do livro Mentores segundo o Coração de Deus, ele faz um comentário sobre isso. Ele diz que o que é verdadeiro para as sequoias é também verdadeiro para nós. Temos raízes delicadas, mais frágeis do que podemos imaginar. E a menos que encontremos uma forma de proteger e nutrir essas raízes, nós também tombaremos. E ele diz no livro, nós temos que criar cercas sagradas para proteger nossas raízes. Isso é uma verdade. Tem muita gente que está desmoronando, e vai desmoronando aos poucos. Precisa descobrir o que está minando. Se você não está firme hoje, o que está minando a sua firmeza? Você está deixando alguém pisar em suas raízes? Alguma coisa em sua volta está minando a sua vida, acabando com a sua firmeza? E ao tempo, e esse processo na vida espiritual vai causar um dano muito grande. Quando isso acontece com frequência, em um momento ou outro você vai acabar desabando em sua fé como aquela sequoia gigante que ninguém esperava e caiu. Sua firmeza, a atitude de estar firme é sua. Você tem que assumir esse compromisso e se proteger e criar a proteção para que você se enquadre na palavra de Paulo aos Filipenses. Permaneçam firmes. Permanecer firme em sua fé é a segunda atitude para você viver uma vida abençoadora. Permanecer por si só já é uma grande indicação, porque quem não permanece não faz diferença. Quem olha para trás, Jesus falou sobre isso. Quem pega no arado e olha para trás complicou tudo. Por isso que a Bíblia sempre, sobretudo no Novo Testamento, fala do permanecer. Jesus disse permanecer em mim. Tem que permanecer nele. Tem que permanecer na fé. Tem que permanecer como cidadão do reino de Deus. Amém, irmãos? 3. Você pode viver uma dinâmica de vida abençoadora resistindo à intimidação desse mundo.
Paulo estava preso, ele sabia o que era isso. E ele fala no verso 28, olha só, sobre isso. Ele está preso e está aconselhando os irmãos que estão livres, estão vivendo a sua vida. Sabendo do preço alto que é ser discípulo de Jesus, Paulo diz: não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Olha o que Paulo está dizendo. A NVI diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. A Almeida, século 21, diz: em nada estáis atemorizados pelos adversários. Então nós temos a palavra intimidar, atemorizados. Se a gente for definir basicamente a palavra intimidação, é fazer com que o outro se sinta amedrontado, acovardado. Paulo diz: não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. É um conselho. Então eu preciso resistir à intimidação desse mundo. Nós sofremos isso hoje. A igreja no primeiro século e depois, por muito tempo, sofreu intimidações. Mas quanto mais a perseguição acontecia, mais a igreja crescia. Então perseguição, provação, luta, nunca fez a igreja primitiva deixar de crescer. Era um incentivo para crescer. E Paulo está falando isso aqui preso: não se deixem intimidar. A igreja em todos os tempos e hoje também sofre intimidações. Em todos os tempos a igreja de Cristo enfrentou oposições, intimidações, adversários terríveis, hostilidade. O pastor Lloyd Jones, pastor inglês já falecido, ele escreveu um livro chamado Combate Cristão. Ele diz: não há feriado no reino espiritual. Não há feriado no reino espiritual. Ele diz: mantenham-se de pé, orem, fiquem firmes, perseverem. Quem não resistir à intimidação deste tempo não poderá viver uma vida abençoadora. Nós hoje também vivemos intimidações, pressões. Todo o contexto do Novo Testamento a gente vê essa pressão, perseguição. Talvez seja esse o motivo pelo qual muita gente não está fazendo diferença, não está vivendo uma vida abençoadora, porque não está compreendendo o Evangelho. Muitas pessoas, a palavra sofrer não pode falar, não pode ser dita. Crente não sofre, dizem eles. É só oba-oba. Não é isso que o Evangelho diz. Paulo diz: é nosso privilégio crer em Cristo. Eu sou discípulo de Jesus, sou cidadão do reino de Deus, mas é privilégio sofrer por Cristo. Mas pouca gente hoje quer sofrer por Cristo. Pessoas não querem sofrer, elas estão em busca de alguma coisa diferente, e vai ser impossível na caminhada, no discipulado cristão, é impossível. Por isso a gente aprende aqui que enfrentar o sofrimento com maturidade é a quarta atitude para você viver uma vida abençoada. Tem que entender isso. Nós estamos vivendo o sofrimento desse tempo. Nós temos que interpretar com olhos espirituais, baseados na palavra de Deus, entendendo o processo todo, onde nós somos, quem somos, para onde estamos indo, quem está do nosso lado, qual a mensagem a ser trazida para essa geração, qual o meu comportamento como discípulo. Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou do reino de Deus, o que eu devo fazer? Paulo está falando aqui tudo isso, meus irmãos. Por isso que Paulo fez a diferença, e ele morreu fazendo a diferença, e perto de morrer falou: tudo está preparado para mim, a coroa estava reservada para mim, eu terminei a carreira. Ele tinha a concepção correta de um servo de Deus. Ele doou a sua vida pelo Evangelho para falar do amor de Deus. Então a pergunta hoje que não quer calar: eu quero viver uma dinâmica de vida abençoadora? De repente você não está vivendo uma dinâmica de vida abençoadora. A resposta está aqui, porque há um caminho. Não é o caminho que eu quero,
Tem muita gente fazendo o seu próprio caminho hoje. Nós não fazemos o caminho, nós seguimos o caminho de Cristo, olhando para Jesus. Ou eu me rendo àquilo que é estabelecido na palavra, ou eu vou fazer o meu caminho, e o meu caminho não termina bem. Para viver uma dinâmica de vida abençoadora, nós aprendemos 4 coisas aqui a partir do conselho de Paulo. Primeiro, eu tenho que aceitar o desafio da dignidade, isto é, não é de qualquer jeito, não é me portando de qualquer jeito que eu vou fazer diferença. O padrão do reino de Deus é alto, não é de qualquer jeito, não é levando a vida da forma que eu quero, é de acordo com a palavra de Deus, é dignidade, a gente pode dizer integridade, verdade, obediência, eu me portar como cidadão do reino de Deus. Segundo, eu tenho que permanecer firme. Você precisa permanecer firme em sua fé. Tem gente deixando de permanecer firme. E não é permanecer do meu jeito. As pessoas têm as receitas. Olha, eu acho isso. Você não tem que achar nada, você tem que ver o que a Bíblia acha. A Bíblia diz que tem que ser firme com outro irmão, é unido no mesmo propósito, na mesma fé, é isso. É com outras pessoas abençoadas do meu lado, não é sozinho. Sozinho vai ter dificuldade, vai ter problema. Não vai ter saúde. Outra coisa que a gente viu é resistir à intimidação. Meus irmãos, a igreja desse tempo enfrenta dificuldade, intimidações, como eu disse. Agora vamos pensar naquela igreja do primeiro século, nos anos de 60 depois de Cristo. Como que esses irmãos sofreram? Muitos morreram, e Paulo diz, olha, segura firme aí, vamos resistir. Interessante. Tem muita gente hoje que por pouco não quer resistir a nada, mas nós aprendemos aqui sobre isso, resistir à intimidação. E por último, enfrentar o sofrimento com maturidade. Nós estamos aqui. Por pouco a pessoa já quer largar tudo. Quer largar a igreja, largar a fé, largar tudo. Esse negócio de provação, de preço, ligado ao meu compromisso, não à salvação. Nós não pagamos o preço para a salvação, mas pagamos o preço do discipulado cristão, de ser um discípulo de Cristo. A pressão, você fala uma coisa, a sociedade fala outra, é isso, há um preço. A sua conversa vai numa direção, a conversa desse mundo caído vai em outra direção, então você paga um preço, há um estranhamento. É difícil, mas eu tenho que interpretar os sofrimentos por causa do nome de Jesus com maturidade, entender isso e seguir. Então quem faz isso, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele amava, que ele tinha um relacionamento estreito, ele queria que esses irmãos seguissem esse caminho da dignidade, da firmeza, da resistência e do enfrentamento ao sofrimento, com a visão correta de quem pertence a Deus e pertence ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir vivendo uma dinâmica de vida abençoada, e ela passa por aqui. Amém, irmãos?